Se você está vendo isso, é porque sua alma está tentando voltar para casa. E o que vou dizer agora vai destruir a mentira que manteve você espiritualmente preso por toda a sua vida. Você não está perdido por acaso. Você foi envolvido por um mecanismo invisível que Helena Blavatsky expôs há mais de um século. Um mecanismo que silencia sua alma e faz você acreditar que é apenas sua mente, seu nome, sua história, quando na verdade tudo isso é a estrutura que mantém sua essência adormecida. E quanto mais você tenta evoluir, mais essa estrutura se fortalece, porque ela foi feita para se esconder atrás das suas próprias crenças espirituais, drenando sua energia, roubando sua clareza e mantendo você em ciclos invisíveis de exaustão e confusão. O custo de continuar assim é brutal. Sua alma permanece esquecida, sua verdadeira natureza permanece inacessível e sua vida continua sendo vivida como uma repetição sem sentido, longe daquilo que você realmente é. Mas existe um ponto de ruptura, e Blavatsky revelou exatamente onde esse mecanismo começa e como ele pode ser desfeito. E se você continuar assistindo, você vai finalmente reconhecer o que manteve sua alma longe de casa e permitir que ela volte para casa, para sua origem real, onde o ego não pode mais mantê-la adormecida e onde você finalmente se reconhece como sempre foi. Você sempre sentiu que havia algo errado, mas nunca conseguiu explicar exatamente o que. Não era tristeza comum, não era apenas cansaço físico, era algo mais profundo, algo silencioso, algo que observava sua própria vida à distância. Helena Blavatsky explicou que o ser humano vive identificado com algo que não é sua verdadeira essência, algo que ela chamou de personalidade transitória, uma construção temporária formada por memórias, medos e condicionamentos. E o problema não é essa personalidade existir. O problema é você acreditar que ela é você. Esse é o ponto onde sua alma começa a se afastar da própria origem, não de forma violenta, mas de forma gradual, silenciosa, quase imperceptível. Você foi treinado a responder automaticamente ao mundo, a reagir, a se adaptar, a sobreviver, e nesse processo, algo essencial foi ficando cada vez mais distante. Blavatsky ensinou que existe em você um princípio superior, chamado na teosofia de Manas superior, a mente espiritual, que é a ponte entre sua consciência humana e sua essência divina. Mas essa ponte não desaparece, ela apenas deixa de ser ouvida. E quando isso acontece, você continua vivendo, continua respirando, continua funcionando, mas algo dentro de você permanece em silêncio. Você sente isso, sempre sentiu, como se estivesse aqui, mas ao mesmo tempo não completamente aqui. E é por isso que nada externo nunca preenche completamente esse vazio. Não é porque você está quebrado, é porque você está desconectado da sua própria fonte. Blavatsky deixou claro que o ser humano possui múltiplos níveis de consciência, e a maioria das pessoas vive apenas na camada mais superficial, identificada com pensamentos passageiros e emoções instáveis. Essa camada é instável, frágil, mutável, e quando você vive apenas nela, sua vida inteira se torna instável também. Você se perde em reações, em medos, em expectativas que não são realmente suas. E quanto mais você se identifica com isso, mais distante você se sente de si mesmo. Existe um motivo pelo qual você nunca se sentiu completamente pertencente a este mundo. Isso não é fraqueza. Isso é memória. Blavatsky ensinou que sua essência espiritual não nasceu neste plano físico. Ela apenas se expressa através dele temporariamente.
Isso muda tudo, porque significa que essa sensação de não pertencimento não é defeito, é sinal. Sua alma reconhece que sua origem não é limitada por esta identidade atual, e por isso, mesmo quando tudo parece normal externamente, existe uma inquietação interna que nunca desaparece completamente. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais forte essa sensação retorna. Não como punição, mas como chamado, porque a alma não esquece quem ela é, mesmo quando a mente esquece, mesmo quando o mundo convence você a esquecer, mesmo quando você se distrai, se ocupa, se perde em rotinas repetitivas. Existe algo dentro de você que continua observando em silêncio. Blavatsky chamou isso de o observador, o princípio imortal que nunca se confunde com as experiências temporárias. Ele apenas observa, espera, permanece. Você já percebeu aqueles momentos em que, de repente, tudo parece distante? Como se você estivesse observando sua própria vida de fora, como se houvesse algo em você que não se mistura completamente com seus pensamentos ou emoções. Esse é o sinal, esse é o ponto de contato, esse é o eco da sua verdadeira natureza tentando emergir. E quanto mais você começa a perceber isso, mais difícil se torna voltar ao estado anterior de inconsciência completa. Porque uma vez que você percebe, você não consegue mais fingir que não percebeu. Blavatsky foi clara sobre isso. O maior obstáculo não é o mundo externo, é a identificação completa com a personalidade inferior. Na teosofia, isso é chamado de kama manas, a mente ligada ao desejo, à reação, à sobrevivência emocional. Essa camada é necessária para viver no mundo físico, mas ela não é sua essência, ela é apenas uma ferramenta. O problema começa quando você se torna essa ferramenta, quando você esquece que existe algo além dela, quando você acredita que seus pensamentos são você, que seus medos são você, que suas limitações são você, mas eles não são, eles nunca foram, eles apenas parecem ser, e é exatamente assim que o esquecimento se mantém. Você vive dentro de uma narrativa construída lentamente ao longo de toda a sua vida, formada por experiências, influências e condicionamentos. E essa narrativa se apresenta como sua identidade. Mas Blavatsky ensinou que essa identidade é transitória. Ela muda constantemente. Ela não é estável. E aquilo que muda não pode ser sua verdadeira essência. Sua alma não muda. Sua essência não muda. O observador não muda. Ele permanece intacto, mesmo quando tudo ao redor parece mudar. E é por isso que você sente essa exaustão espiritual. Não é o mundo que está drenando você, é a identificação constante com algo que não é sua natureza real. Isso exige esforço constante. Manter uma identidade artificial exige energia contínua, e essa energia vem da sua própria essência. É como se sua própria luz estivesse sendo usada para sustentar uma imagem limitada de si mesmo. E sua alma sente isso. Ela sempre sentiu. Existe um momento em que algo começa a mudar, não externamente, mas internamente. Um momento em que você começa a perceber que não é seus pensamentos, que não é suas emoções, que não é sua história. E esse momento é silencioso, quase imperceptível, mas é irreversível, porque é nesse ponto que a lembrança começa, não como uma ideia, mas como uma experiência direta. Blavatsky explicou que o despertar espiritual não é adquirir algo novo, é remover a identificação com aquilo que você nunca foi. Isso muda completamente a forma como você vê a si mesmo, porque significa que sua essência nunca esteve perdida, nunca esteve quebrada, nunca esteve ausente, apenas esteve silenciosa.
esperando o momento em que você finalmente estaria pronto para perceber. E esse momento não acontece por acaso. Ele acontece quando você começa a ver através da ilusão da identidade superficial. Quando você começa a perceber que existe algo em você que não reage, que não sofre, que não se altera com as circunstâncias externas. Algo estável, algo permanente, algo real. E quando você começa a perceber isso, tudo começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de se confundir com aquilo que nunca foi você. E é aqui que a verdadeira lembrança começa. Mas existe algo que Blavatsky revelou que quase ninguém percebe no início, algo que explica por que esse esquecimento foi tão profundo e por que o retorno da alma não acontece automaticamente. E quando você vê isso, você entende por que tudo o que você viveu até agora fazia parte de um mecanismo muito mais antigo do que você imagina. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas volta a dormir sem perceber. E você precisa ver isso agora, porque o esquecimento não é um acidente. Blavatsky foi direta ao afirmar que a consciência humana mergulha na matéria e nesse mergulho perde a lembrança clara da própria origem. Isso não é castigo, não é erro, é processo. Mas o problema começa quando o processo vira permanência, quando você se instala na camada mais densa da experiência e passa a acreditar que ela é o todo. Esse é o ponto crítico. Esse é o ponto onde a alma deixa de ser protagonista e a personalidade assume o comando. E quando a personalidade assume o comando absoluto, você começa a viver em reação constante. Reage ao medo, reage ao desejo, reage à comparação, reage à aprovação e chama isso de eu. Mas isso não é você, isso é condicionamento. Blavatsky ensinou que a consciência verdadeira é impessoal. Isso significa que ela não depende de aplauso, não depende de validação, não depende de imagem. Ela simplesmente é. Mas a personalidade inferior depende de tudo isso para se sustentar. E quanto mais você alimenta essa dependência, mais distante você se sente da sua própria essência. Você tenta melhorar sua imagem espiritual, tenta parecer evoluído, tenta ser luz, mas no fundo você sabe que algo ainda está desalinhado, porque a essência não precisa parecer nada, ela apenas é. E é aqui que a ilusão moderna se instala. Você foi convencido de que despertar é acumular técnicas. Foi convencido de que iluminação é performar calma. Foi convencido de que espiritualidade é identidade. Blavatsky desmonta isso completamente. Ela não suaviza, ela revela, ela mostra que o verdadeiro obstáculo é a identificação. Você não está dormindo, você está identificado, e identificação é o véu mais espesso. Na teosofia, o ser humano é composto por diferentes princípios: corpo físico, corpo energético, emoções, mente inferior, mente superior, alma espiritual, e o erro é viver apenas nos 3 primeiros, ignorando os superiores, não porque você é incapaz, mas porque você foi distraído pela sobrevivência, distraído pela comparação, distraído pela busca constante por aprovação. E enquanto você permanece distraído, a lembrança não se consolida. Você sente essa distração o tempo todo. Você começa algo e abandona. Você tem clareza e perde. Você decide mudar e retorna ao padrão antigo. Isso não é fraqueza moral, é identificação profunda com a camada errada. Blavatsky foi clara ao dizer que a libertação começa quando a mente inferior deixa de dominar a consciência. E isso não é teoria, isso é prática direta. É observar seus pensamentos sem se fundir a eles.
é perceber suas emoções sem se tornar elas. É notar a reação sem se identificar com ela. Isso parece simples, mas é revolucionário, porque quebra o ciclo automático. E quando o ciclo automático quebra, algo começa a emergir. Silêncio, mas não o silêncio forçado. O silêncio natural da consciência que observa. Você já experimentou isso? Momentos raros em que você não estava reagindo. Momentos em que tudo parecia claro. Momentos em que você sentiu que estava inteiro. Isso não foi imaginação, foi contato. Contato com o que Blavatsky chamou de o eu superior, não o ego espiritual, não a personalidade refinada, mas a consciência que não depende de forma. E quando você toca isso, mesmo que por segundos, algo em você reconhece. Reconhece como familiar, reconhece como casa. É por isso que você continua buscando. Não é curiosidade superficial, é memória profunda, memória da sua própria natureza. Mas aqui está o ponto brutal. Enquanto você continuar tentando se melhorar como personalidade, você continuará girando no mesmo círculo, porque a personalidade nunca será suficiente. Ela é temporária, ela é ferramenta, ela não é essência. E quando você começa a entender isso, a busca muda de direção. Não é mais para fora, é para dentro, mas não dentro das emoções, não dentro da narrativa mental, dentro da consciência que observa tudo isso. Blavatsky não criou um sistema para consolar, ela criou um mapa para lembrar, e esse mapa aponta para uma única ruptura: desidentificação, desidentificar-se daquilo que não é permanente, desidentificar-se da história repetitiva, desidentificar-se da imagem construída. Isso é doloroso no início, porque você perde a falsa segurança, mas é libertador, porque você recupera a base real. E quando essa base começa a se estabilizar, algo muda na sua forma de viver. Você ainda trabalha, ainda se relaciona, ainda enfrenta desafios, mas não é mais engolido por eles, porque há um ponto fixo em você, um centro, uma estabilidade. E é isso que significa a alma voltando para casa. Não é escapar do mundo, é permanecer nele sem se perder. E isso é raro, muito raro. A maioria prefere continuar identificada, prefere continuar reagindo, prefere continuar chamando condicionamento de personalidade. Mas você não está mais confortável nisso. Você sente que algo precisa romper. E precisa agora, porque cada vez que você ignora esse chamado, a exaustão aumenta, a frustração cresce, a sensação de repetição se intensifica. Não dá mais para fingir que não percebe, não dá mais para espiritualizar a fuga, não dá mais para culpar o mundo. O ponto é interno. Sempre foi. Blavatsky revelou isso. E quando você aceita essa revelação, você para de procurar culpados externos e começa a observar o mecanismo interno, o mecanismo que transforma pensamento em identidade, o mecanismo que transforma emoção em verdade absoluta, o mecanismo que transforma memória em prisão psicológica. E quando você começa a enxergar esse mecanismo em ação, em tempo real, algo começa a enfraquecer. Não por força, mas por consciência, porque aquilo que é visto claramente perde poder, e é aqui que o retorno se acelera. Mas existe um último véu, um último apego, algo sutil, algo que parece espiritual, mas ainda é identidade, e é exatamente esse ponto que precisa ser atravessado. Esse último véu é o mais perigoso, porque ele não parece um obstáculo, ele parece evolução, ele parece consciência, ele parece espiritualidade, mas ainda é identidade, ainda é forma, ainda é algo que você acredita ser você. Helena Blavatsky
alertou sobre isso quando explicou a diferença entre o verdadeiro eu espiritual e a personalidade espiritualizada. A personalidade espiritualizada ainda busca confirmação, ainda busca segurança, ainda busca continuidade. E enquanto houver busca por continuidade, ainda há apego à forma. E tudo que depende de forma é temporário. Sua alma não é temporária. Sua essência não depende de forma. Ela apenas observa. Você sente isso quando percebe que até sua versão espiritual ainda sofre, ainda se frustra, ainda se sente incompleta. Isso acontece porque não é sua essência que está sofrendo. É a identidade refinada, mais sutil, mais sofisticada, mas ainda identidade. Blavatsky explicou que o verdadeiro despertar não é se tornar uma versão melhor de si mesmo, é perceber que aquilo que você chama de si mesmo nunca foi sua essência real. Isso não é uma melhoria, é uma ruptura, é um colapso da falsa centralidade. E é por isso que parece assustador, porque tudo o que você usou para se definir começa a perder solidez. Você não desaparece, mas aquilo que você pensava ser, você começa a dissolver. Isso é o ponto de retorno. Isso é o ponto onde a alma começa a reassumir sua posição, não com esforço, mas com reconhecimento. Blavatsky ensinou que a alma não precisa ser criada, ela precisa ser reconhecida. Ela já está presente, sempre esteve. O problema nunca foi ausência, foi distração, foi identificação contínua com o transitório. E essa identificação é reforçada diariamente, em cada pensamento automático, em cada reação inconsciente, em cada vez que você acredita que sua mente é o centro da sua existência. Mas sua mente não é o centro, ela é ferramenta, ela é instrumento, ela é canal, não é origem. E quando você começa a ver isso diretamente, algo profundo começa a se reorganizar dentro de você, não externamente, internamente. Sua relação com seus pensamentos muda, sua relação com suas emoções muda, sua relação com sua própria história muda. Você começa a perceber que tudo isso está acontecendo dentro da sua consciência, mas não define sua consciência. E essa distinção é tudo, porque ela quebra a ilusão central que sustentava o esquecimento. Você não é o conteúdo da sua mente. Você é aquilo que percebe o conteúdo. Você não é a emoção que passa. Você é aquilo que percebe a emoção. Você não é a narrativa. Você é aquilo que percebe a narrativa. Blavatsky chamou isso de o princípio permanente, aquilo que não nasce e não morre com a personalidade, aquilo que permanece enquanto as formas vêm e vão. E quando você começa a se estabilizar nesse reconhecimento, a ansiedade diminui, não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de se confundir com o movimento superficial do mundo. Existe uma estabilidade que começa a emergir, uma presença que não depende de circunstância, e você sente isso como um retorno silencioso, um retorno inevitável, um retorno para casa. Mas esse retorno não é um evento único, é um processo contínuo de lembrança. Cada vez que você deixa de se identificar com um pensamento automático, você retorna um pouco mais. Cada vez que você observa uma emoção sem se fundir a ela, você retorna um pouco mais. Cada vez que você percebe que não é a persona que interpreta, você retorna um pouco mais. E esse retorno começa a criar uma nova base de existência, uma base real, uma base estável, uma base que não depende da validação externa. Blavatsky deixou claro que esse processo é o verdadeiro propósito da experiência humana, não acumular status, não acumular reconhecimento, mas recuperar consciência, recuperar lembrança, recuperar identidade verdadeira. E isso não é simbólico, isso é literal.
sua alma literalmente começa a reassumir sua posição central na sua experiência. E quando isso acontece, algo muda profundamente. O medo começa a perder intensidade. A necessidade de aprovação começa a perder força. A ansiedade começa a perder domínio, porque aquilo que sustentava essas estruturas era a identificação. E quando a identificação enfraquece, o controle enfraquece. Você começa a viver com mais clareza, mais presença, mais estabilidade. Não porque você se tornou algo novo, mas porque deixou de se confundir com o que nunca foi você. Isso é o despertar real. Não é performance, não é aparência, não é conceito. É reconhecimento direto. E é por isso que tão poucas pessoas chegam até esse ponto. Porque exige honestidade brutal, exige ver o que é falso, exige abandonar o apego à identidade construída. Mas você está aqui, e isso não é coincidência. Sua alma reconheceu algo familiar, algo verdadeiro, algo que sempre esteve presente. E quanto mais você continua observando isso, mais forte essa lembrança se torna, mais estável ela se torna, mais natural ela se torna, até que chega um ponto em que você não consegue mais voltar ao estado anterior, porque agora você sabe que não é sua mente, você sabe que não é sua história, você sabe que não é sua persona, e esse conhecimento não é intelectual, é existencial, é direto, é irreversível. Mas existe um detalhe final que Blavatsky revelou que muda completamente a forma como você entende por que sua alma entrou neste mundo em primeiro lugar. E quando você percebe isso, você entende que nada foi erro, nada foi acidente, e que existe uma razão precisa para você estar aqui, neste exato momento, vendo isso agora, porque, segundo Helena Blavatsky, sua alma não caiu neste mundo por engano. Ela entrou conscientemente no ciclo da experiência. Isso muda tudo. Isso significa que sua presença aqui não é um acidente biológico, é um ato espiritual profundo. Na teosofia, isso é chamado de descida da mônada, a centelha divina que mergulha na matéria para adquirir autoconsciência. A mônada é sua essência pura. Ela não é sua personalidade, ela não é sua mente. Ela é a origem da sua própria consciência. E quando ela se expressa através de uma forma humana, ela entra em contato com limitações, densidade e esquecimento. Não porque perdeu sua natureza, mas porque escolheu experimentar. E o problema nunca foi a descida. O problema foi o esquecimento completo. Blavatsky explicou que o objetivo não é permanecer perdido na matéria, mas recuperar a consciência enquanto ainda está nela. Isso é o verdadeiro despertar. Não é fugir do mundo, é lembrar quem você é dentro dele. E essa lembrança não acontece através de esforço externo, ela acontece através da remoção da identificação. Cada camada de identificação dissolvida permite que a consciência original se torne mais evidente, mais presente, mais estável. E isso não é fantasia, é um processo interno verificável. Você já sentiu isso em momentos inesperados, momentos em que você não estava tentando, momentos em que algo simplesmente ficou claro, momentos em que você percebeu que sempre esteve aqui, que sempre houve algo observando, algo intacto, algo livre. Isso não veio de fora, veio de dentro. Blavatsky deixou claro que o verdadeiro conhecimento não é adquirido, ele é lembrado, porque sua essência já contém essa consciência. O esquecimento é superficial, a essência nunca esquece completamente, ela apenas deixa de ser ouvida. E quando você começa a silenciar o ruído da identificação, a essência começa a emergir naturalmente, não como algo novo, mas como algo reconhecido. Você começa a perceber
que sua consciência não depende dos seus pensamentos. Seus pensamentos aparecem dentro dela. Você começa a perceber que suas emoções não controlam sua essência. Elas aparecem dentro dela. Você começa a perceber que sua identidade não define sua existência. Ela aparece dentro dela. Essa inversão muda tudo, porque você deixa de se ver como a forma e começa a se reconhecer como aquilo que percebe a forma. Isso é o retorno. O retorno não é físico, é consciência, é reconhecimento, é lembrança. Blavatsky ensinou que a personalidade é temporária, mas a consciência que a observa é contínua. Essa consciência não nasce com o corpo e não termina com ele. Ela utiliza o corpo como instrumento, mas não depende dele para existir. E quando você começa a perceber isso diretamente, o medo começa a perder sua base, porque o medo depende da identificação com o temporário. Quando a identificação enfraquece, o medo perde estrutura. Você não precisa acreditar nisso. Você pode observar diretamente. Observe o próximo pensamento que surgir. Perceba que você está vendo ele surgir. Isso significa que você não é ele. Observe a próxima emoção que surgir. Perceba que você está vendo ela surgir. Isso significa que você não é ela. Essa observação é a chave. Essa observação é o portal. Blavatsky chamou isso de autoconsciência espiritual. Não a autoconsciência psicológica comum, mas a consciência da própria consciência. Esse é o ponto onde a alma começa a reassumir sua clareza original, não através de crença, mas através de percepção direta. E essa percepção começa a dissolver a confusão lentamente. Você começa a sentir menos necessidade de se defender, menos necessidade de provar, menos necessidade de sustentar uma imagem, porque você começa a perceber que sua existência não depende disso. Ela nunca dependeu. Isso é libertador, mas também é confrontador, porque remove todas as falsas referências, remove todas as falsas identidades, remove todas as falsas certezas e deixa apenas o que é real. Blavatsky nunca prometeu conforto. Ela revelou estrutura. Ela revelou o funcionamento interno da consciência. Ela revelou que o verdadeiro obstáculo é a identificação contínua com o transitório e que o verdadeiro despertar é a estabilização naquilo que é permanente. Você não precisa criar isso. Você precisa reconhecer. Você precisa permitir que o ruído diminua. Você precisa observar sem se fundir. E quanto mais você faz isso, mais evidente sua essência se torna, mais clara, mais presente, mais real. E chega um ponto em que você percebe que sua alma nunca esteve realmente perdida. Ela apenas esteve obscurecida pela identificação. E agora, essa identificação está enfraquecendo. Agora o retorno está acontecendo. Agora a lembrança está se consolidando. Mas existe algo que Blavatsky deixou claro, que quase ninguém compreende completamente. Algo sobre por que algumas almas começam a lembrar e outras continuam profundamente identificadas. E quando você percebe isso, você entende por que você está aqui agora e por que este momento não é aleatório e por que sua alma começou a se mover exatamente neste ponto da sua vida. Porque, segundo Helena Blavatsky, o momento em que a alma começa a lembrar não é determinado pelo mundo externo, é determinado pelo grau de saturação da própria experiência. Existe um ponto em que a personalidade já não consegue mais sustentar a ilusão com a mesma força. Um ponto em que repetir os mesmos padrões já não anestesia mais a consciência. Um ponto em que algo dentro de você começa a rejeitar silenciosamente tudo o que antes parecia suficiente. Isso não é fracasso. Isso é maturidade espiritual.
É o sinal de que sua consciência começou a ultrapassar os limites da identidade construída. E quando isso começa, não há retorno ao estado anterior de ignorância completa. Você percebe isso na forma como certas coisas perderam o sentido. O que antes parecia importante, agora parece vazio. O que antes parecia urgente, agora parece superficial. Isso acontece porque sua alma começou a retirar energia da identificação antiga. E sem energia, a identidade começa a enfraquecer. Blavatsky explicou que a personalidade só mantém seu domínio enquanto recebe identificação contínua. Quando a identificação diminui, a estrutura começa a se dissolver, não de forma abrupta, mas de forma inevitável. Você começa a perceber suas próprias reações em tempo real. Você começa a perceber o impulso antes da ação. Você começa a perceber o pensamento antes da identificação. Isso é consciência emergindo. Isso é o retorno se tornando consciente. Blavatsky ensinou que o verdadeiro ponto de virada acontece quando o observador se torna mais forte que o padrão automático, quando sua capacidade de perceber supera sua tendência de reagir. Isso muda completamente sua experiência de vida, porque você deixa de ser conduzido inconscientemente pelos mesmos ciclos. Você começa a ver o ciclo enquanto ele acontece, e aquilo que é visto claramente começa a perder poder. Você não precisa lutar contra isso. Você precisa ver claramente, sem fugir, sem justificar, sem se distrair. Esse ver é o início da liberdade. Na teosofia, esse processo é chamado de expansão da consciência. Não é expansão no sentido de adquirir algo novo. É expansão no sentido de remover as limitações impostas pela identificação. Sua consciência já é completa. O que acontece é que ela está parcialmente obscurecida, e cada momento de observação consciente remove parte dessa obscuridade. Você começa a sentir mais espaço interno, mais silêncio interno, mais estabilidade interna, mesmo quando o mundo externo continua instável. Isso é sinal de que sua base está mudando. Blavatsky deixou claro que o ser humano não é apenas uma entidade física vivendo uma experiência espiritual ocasional. O ser humano é uma entidade espiritual vivendo temporariamente uma experiência física. Isso inverte completamente a forma como você vê sua existência. Significa que sua identidade real não é definida pelas circunstâncias externas. Sua identidade real é anterior a elas. Você não nasceu da matéria. Você se expressa através dela. Isso muda tudo, porque remove a falsa centralidade da forma e restaura a centralidade da consciência. Você começa a perceber que sua presença é anterior aos seus pensamentos, anterior às suas emoções, anterior à sua história. Sua presença simplesmente é e sempre foi. Blavatsky chamou isso de o princípio eterno, aquilo que não depende de tempo, aquilo que não depende de forma, aquilo que permanece enquanto todas as formas mudam. E quando você começa a reconhecer isso diretamente, algo profundo se estabiliza dentro de você. Você começa a confiar menos nos movimentos superficiais e mais na presença silenciosa. Você começa a perceber que sua essência nunca foi afetada pelas experiências temporárias. Ela apenas observou, ela apenas permaneceu, ela apenas esperou o momento em que você estaria pronto para lembrar. E esse momento é agora, não amanhã, não no futuro, agora, porque o reconhecimento não depende de tempo, depende de clareza, depende de observação, depende de disposição para ver sem distorção.
Blavatsky nunca ensinou que o despertar é algo distante. Ela ensinou que é um reconhecimento disponível no momento em que a identificação é vista como identificação. Esse é o ponto-chave. Quando você percebe que não é a identidade perde seu domínio, não porque foi destruída, mas porque foi vista. E aquilo que é visto não controla mais inconscientemente. Você começa a viver com mais presença, mais estabilidade, mais clareza, não porque sua vida externa mudou, mas porque sua referência interna mudou. E essa mudança é irreversível, porque uma vez que a alma começa a lembrar, ela não aceita mais o esquecimento completo. Ela continua avançando, continua emergindo, continua se revelando. E quanto mais isso acontece, mais você percebe que sempre houve algo guiando esse processo silenciosamente. Algo que Blavatsky descreveu como a própria inteligência espiritual operando por trás da sua experiência. E quando você começa a perceber essa inteligência em ação, você entende que seu despertar não é aleatório. Ele é parte de um movimento muito mais profundo que está acontecendo agora dentro de você. Sua alma nunca deixou de existir. Ela apenas deixou de ser ouvida. Helena Blavatsky revelou que o maior véu não é o mundo. É a identificação com aquilo que você nunca foi. E agora você começou a ver. Você começou a perceber o mecanismo. Você começou a sentir a diferença entre aquilo que reage e aquilo que observa. Isso muda tudo, porque o momento em que você vê o ego como estrutura, ele perde sua posição como centro. E é exatamente nesse ponto que a alma começa a retornar para casa, não como ideia, mas como realidade viva dentro de você. Não há mais como voltar ao esquecimento completo. Não depois que você viu, não depois que você sentiu, não depois que algo dentro de você reconheceu a verdade que sempre esteve lá. Agora, escreva nos comentários com total presença: minha alma está voltando para casa. Isso não é uma frase, é um reconhecimento. E se você sente que algo dentro de você está despertando, torne-se membro do canal. Porque o que está sendo revelado aqui não é motivação espiritual, é lembrança espiritual. E os próximos conteúdos vão expor ainda mais profundamente o mecanismo que manteve sua alma identificada com uma identidade que nunca foi você. E o que acontece quando essa identificação finalmente colapsa.